Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me coloco diante da Tua santa presença com o coração rendido e cheio de fé. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por este amanhecer que se levanta com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Como diz a Tua palavra em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meu Deus, neste novo dia, eu te entrego tudo. Entrego meus planos, meus passos, meus pensamentos e minhas decisões. Que o Senhor esteja à frente de cada atitude que eu tomar. Que a tua luz brilhe sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre todos os que amo. Que este dia seja abençoado desde o seu início até o seu final. Pai, que a tua presença caminhe comigo. Que o teu Espírito Santo seja o meu guia, meu conselheiro e meu ajudador em cada situação que eu enfrentar. Em Provérbios capítulo 16, versículo 13 está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Por isso, Senhor, eu consagro este dia a Ti, pois sei que sem Ti nada posso fazer. Livra-me, Senhor, de toda a armadilha do inimigo. Guarda-me das ciladas que estão no caminho. Esconde-me debaixo das tuas asas, se protege-me com teu amor. Que o Senhor me dê sabedoria para lidar com os desafios e discernimento para tomar boas decisões. Abençoa, meu Deus, o meu trabalho, os meus estudos, os meus negócios e tudo que eu fizer neste dia. Que haja paz no meu coração, firmeza na minha fé e alegria na minha alma, e que em tudo teu nome seja glorificado. Senhor, eu declaro que este é o dia que o Senhor fez, e por isso eu me alegrarei e me regozijarei nele, conforme diz em Salmos capítulo 118 e versículo 24. E por fim, eu te peço, ó Deus, que cada pessoa que estiver ouvindo esta oração também sinta a tua presença agora. Que este novo dia seja um tempo de recomeço, de fé renovada e de esperança restaurada. Em nome de Jesus, eu oro e entrego este novo dia em tuas mãos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me coloco diante da Tua santa presença com o coração rendido e cheio de fé. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado por este amanhecer que se levanta com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Como diz a Tua palavra em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se você crê que Deus está abençoando o seu dia, escreva nos comentários: asterisco, Senhor, eu te consagro o meu dia. Asterisco e compartilhe esta oração com alguém que também precisa começar o dia na presença de Deus. Senhor meu Deus, neste momento continuo em oração diante de Ti, pois reconheço que somente o Senhor é a fonte de toda provisão. Tu és o Deus que abre portas onde não há saída, que traz abundância mesmo em tempos de escassez, e que sustenta com a tua mão poderosa aqueles que confiam em Ti. Pai, eu te peço, derrama sobre a minha vida a tua prosperidade. Não estou falando apenas de riquezas materiais, mas de uma vida plena em todas as áreas, na saúde, nas emoções, nos relacionamentos e também nas finanças. Que eu possa crescer com sabedoria, com integridade, com o coração voltado para o Senhor. A tua palavra diz em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 12: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Que eu seja diligente, responsável e abençoado em tudo o que fizer. Sei que o dinheiro não é o meu Senhor, mas uma ferramenta que pode ser usada para fazer o bem, ajudar os necessitados e honrar o teu nome. Por isso, eu não peço para ter por vaidade, mas para poder abençoar a minha casa e ser instrumento de bênçãos na vida de outros. Meu Deus, quebra agora toda maldição financeira, toda porta fechada, toda escassez que tenha se instalado na minha vida. Repreende todo o espírito de miséria, de dívidas, de desorganização e de prejuízo. Assim como está escrito em Malaquias capítulo 13, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu creio nessa promessa. Eu creio que o Senhor é Deus de abundância.
E mesmo que agora eu veja pouco, eu sei que em breve verei transbordar, pois a fidelidade do Senhor nunca falha. Ensina-me a ser sábio com tudo que o Senhor colocar em minhas mãos. Que eu saiba administrar, economizar, investir e doar com discernimento. Que tudo seja para a tua glória. E se houver alguém agora em oração comigo, passando por dificuldades financeiras, que o Senhor envie socorro do alto. Que milagres aconteçam, que portas se abram e que testemunhos sejam gerados. Em nome de Jesus, eu declaro: a minha casa será próspera, a minha vida será frutífera, e eu verei a boa mão do Senhor me sustentando todos os dias. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento continuo diante da Tua santa presença, com reverência, com humildade e com fé. Eu me coloco aos Teus pés, como um filho que reconhece que não há outro lugar melhor para estar. Ó Pai amado, Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova e que vivifica. Tu és o Deus que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Neste momento, Senhor, venho clamar por cura. Sim, Pai, cura. Cura verdadeira. Cura que vem do alto. Cura que não depende de medicamentos, de tratamentos ou de recursos humanos, mas que flui do teu trono, como um rio de águas vivas que lava, purifica e transforma. A tua palavra declara em Jeremias capítulo 30, versículo 17: Mas eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, declara o Senhor. Por isso, ó Deus, me apego à tua promessa. Visita agora, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esta oração e que necessita de um milagre. Tu conheces as dores que os médicos não conseguem diagnosticar. Tu vês as lágrimas que são derramadas em silêncio, dentro de quartos escuros, onde o medo e a angústia tentam dominar. Tu conheces as batalhas travadas no íntimo da alma, aquelas que ninguém vê, mas que pesam tanto no coração. Toca, Senhor, com teu poder sobre cada área do corpo que está enfraquecida. Visita os ossos, os músculos, as articulações. Vai nos pulmões, no coração, nos rins, no fígado, no sangue. Entra com tua glória no sistema nervoso, no sistema imunológico, nos órgãos internos. Que toda célula que foi atacada por doença, infecção ou inflamação seja agora restaurada pelo poder do nome de Jesus. Senhor, passa com teu bálsamo sobre aqueles que sofrem de dores crônicas, doenças hereditárias, síndromes, tumores, cânceres, nódulos, qualquer enfermidade que pareça impossível aos olhos humanos. Pois tu és o Deus do impossível, como diz em Lucas capítulo 1 e versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Mas, Pai, não te peço apenas pela cura física, te peço também pela cura da alma. Ó Deus, quantas pessoas hoje caminham sorrindo por fora, mas por dentro estão despedaçadas? Quantos vivem aprisionados pela ansiedade, pela depressão, pela culpa, pelo medo, pela rejeição? Quantos têm feridas emocionais abertas desde a infância, dores causadas por abandono, por traições, por palavras cruéis que deixaram marcas profundas? Toca nessas feridas, Senhor. Vai onde nenhum homem pode tocar. Quebra os grilhões que prendem a mente. Tira o peso da alma. Liberta, Senhor, daquele pensamento recorrente que atormenta, daquela insônia que rouba a paz, daquele sentimento de desvalorização e fracasso. Em Salmos capítulo 34 e versículo 18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salva, Pai, os que já perderam a esperança de dias melhores. Senhor, eu oro também pelas pessoas que estão cuidando dos doentes. Conforta os corações dos familiares, dos pais, filhos e cônjuges que têm lutado em oração por quem está enfermo. Renova a força daqueles que têm sido apoio para outros, mesmo estando cansados. Mostra, Pai, que o Senhor não está longe, que a tua mão não está encolhida e que o teu ouvido continua atento ao clamor do teu povo. E mesmo que a resposta não chegue no tempo que esperamos, nos ensina a confiar no teu processo. Ensina-nos a descansar em ti e a não duvidar da tua soberania. Porque o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando o corpo dói, mesmo quando o milagre ainda não chegou. E ainda que a figueira não floresça, como diz o profeta Abacuque, ainda assim te louvaremos, porque a nossa fé não está naquilo que vemos, mas no que cremos. Por isso, Pai, eu profetizo cura, profetizo renovo, profetizo vida abundante. Que aqueles que hoje choram pela dor, amanhã testemunhem a tua glória.
Que aqueles que foram desenganados pela medicina se levantem para dizer: o Senhor me visitou. Que os que hoje tomam remédios todos os dias, um dia possam erguer as mãos e declarar: fui curado para a glória de Deus. Eu oro, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que levou sobre si as nossas dores e enfermidades, conforme está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento continuo te buscando com todo o meu coração. Estou diante da tua presença para clamar por libertação. Porque sei que o Senhor é o Deus que quebra correntes, que destrói fortalezas, que liberta o cativo, que transforma o impossível em testemunho. Ó Pai amado, onde o teu Espírito está, ali há a liberdade. E eu te peço, Senhor, entra com libertação completa sobre a minha vida e sobre todos que agora oram comigo. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que oprime, que aprisiona, que sufoca e que impede o avanço. Liberta da escravidão do pecado, dos vícios, dos laços espirituais, dos pensamentos negativos, das prisões da alma. Liberta, Senhor, das obras das trevas, das maldições hereditárias, dos pactos antigos, das alianças feitas com o inimigo em tempos de ignorância. Pai, o teu Filho Jesus veio para nos libertar. Está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio nessa promessa, e é em nome de Jesus que eu declaro agora que todo jugo está sendo quebrado, toda corrente está sendo despedaçada, todo laço oculto, toda armadilha maligna, toda seta enviada contra mim e contra os meus, cai por terra agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, liberta a mente daqueles que vivem presos em ciclos de medo, ansiedade, culpa, baixa autoestima e autossabotagem. Liberta, Pai, daquele pensamento recorrente de fracasso, de incapacidade, de rejeição. Liberta das mentiras que o inimigo plantou, dizendo que a pessoa nunca será feliz, nunca será usada por ti, nunca será livre. Tira, Senhor, o véu espiritual que impede de enxergar a tua verdade. Tira os tampões dos ouvidos espirituais. Restaura a visão, limpa a mente, fortalece o espírito. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir poderosamente agora, convencendo do pecado, levando ao arrependimento e trazendo renovo. Eu oro também, meu Deus, por aqueles que lutam contra vícios, vícios em substâncias, em bebidas, em drogas, em jogos, em pornografia, em relacionamentos destrutivos. Ó Senhor, só o teu poder pode libertar completamente. A medicina ajuda, os tratamentos auxiliam, mas só o teu poder transforma o coração. Toca agora, Pai, com fogo do alto, e consome tudo que é impuro, tudo que prende, tudo que contamina. Assim como está escrito em Salmos capítulo 107, versículo 14, tirou-os das trevas, da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Que essas prisões sejam quebradas agora, Senhor, que nenhuma corrente permaneça de pé diante do teu poder. Liberta também os lares, meu Deus. Quantas famílias vivem aprisionadas por ciclos de violência, gritos, contendas, adultério, mágoas e divisões. Entra com libertação nos lares. Expulsa todo o espírito de confusão, de separação, de morte, de miséria. Que a tua paz reine nos corações e que teu espírito traga restauração completa. Liberta também, Senhor, do passado. Quantos ainda vivem presos ao que já aconteceu? Liberta, Pai, do trauma, da vergonha, do abuso, da injustiça sofrida. Que o passado não seja mais uma prisão, mas apenas uma lição. Que aquele que antes foi escravo, agora viva como filho liberto. Senhor, eu te peço, sela esta libertação com o sangue do Cordeiro. Que o inimigo não encontre mais brechas, que todo espírito contrário seja expulso e que a vida de cada um que ora agora seja marcada pelo teu poder e pela tua presença. E mesmo que ainda existam lutas no caminho, que a certeza da tua libertação esteja firme no coração. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em nome de Jesus, eu declaro, somos livres, libertos pelo sangue de Jesus.
libertados para viver a plenitude da tua vontade, para caminhar em santidade, para glorificar o teu nome todos os dias. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me coloco mais uma vez em oração diante de ti. Eu reconheço que o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza e minha torre segura no tempo da aflição. Tu és o Deus que me guarda, o Deus que me cobre com suas asas, que vela por mim até quando eu durmo. Por isso, Pai, venho clamar por proteção, proteção divina, sobrenatural, vinda do alto. Ó Senhor, vivemos dias maus, dias em que a maldade se multiplica, a violência aumenta e as armadilhas do inimigo se espalham por todos os lados. Mas eu confio na tua palavra que declara em Salmos capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É nesse esconderijo que eu quero estar. É debaixo das tuas asas que quero permanecer. Protege, Senhor, a minha vida. Guarda-me de acidentes, de assaltos, de balas perdidas, de pessoas mal intencionadas, de laços e armadilhas preparados nas sombras. Repreende toda a obra do mal, toda cilada do inferno, toda seta inflamada que tenta me atingir. Não permita que nenhum mal me alcance, nem praga alguma chegue à minha casa. A tua palavra ainda diz, em Salmos capítulo 121, versículos 7 e 8, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Por isso, Pai, guarda os meus caminhos. Guia cada passo que eu der. Que onde meus pés pisarem, a tua presença esteja comigo. Que onde eu colocar as mãos, haja paz, sabedoria e discernimento. Senhor, eu te peço, cobre-me com o sangue de Jesus. Que o sangue do teu Filho amado seja o escudo sobre minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre minha família, sobre os meus sonhos. Cobre também minha mente, meus sentimentos e minhas emoções, para que o inimigo não encontre espaço algum para agir. Protege também, Senhor, os meus pensamentos. Quantas vezes o mal começa com uma simples dúvida, um pensamento errado, uma influência sutil. Por isso, ajuda-me a ter a mente de Cristo, que eu não me deixe levar por vozes estranhas, por conselhos de ímpios, por mentiras do inimigo. Que meus olhos estejam fixos em ti. Guarda também, Senhor, a minha casa. Vai de cômodo em cômodo, de quarto em quarto, expulsando toda opressão, toda inquietação, todo espírito de medo, divisão, rebeldia ou confusão. Declaro que meu lar pertence ao Senhor Jesus. Que minha casa seja um altar de adoração, um lugar de paz, um refúgio onde tua glória habita. Protege, ó Deus, os meus familiares, mesmo quando estão longe dos meus olhos. Acompanha-os com teus anjos poderosos, aqueles que acampam ao redor dos que te temem. Como diz em Salmos capítulo 34 e versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, que toda maldição lançada contra mim seja quebrada agora. Todo olho invejoso, toda palavra maldita, todo espírito de destruição, confusão ou perseguição seja neutralizado pelo teu poder. Que nenhum plano do inimigo prospere. Pois eu creio na promessa de Isaías capítulo 54 e versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sei que estou seguro, pois o Senhor é comigo. Por isso, eu oro e descanso em ti, ó Pai, porque não há proteção maior do que a do Senhor dos Exércitos. Que os teus anjos me guardem, que o teu Espírito me oriente e que o teu amor me envolva todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e confio. Se você crê que Deus é o teu protetor e que nenhuma arma forjada contra você prosperará, escreva nos comentários. * Senhor é o meu escudo e fortaleza. * e compartilhe esta oração com quem precisa da proteção divina. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me achego a ti com um coração cheio de gratidão. Depois de tantos clamores, depois de tantos pedidos, agora eu apenas quero te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. O Senhor nunca me deixou, nem mesmo nos meus momentos mais difíceis. O Senhor esteve comigo quando todos viraram as costas. O Senhor me sustentou quando minhas forças se esgotaram. Pai,
Eu te agradeço porque o simples fato de estar respirando hoje já é um milagre. Acordar nesta manhã, abrir os olhos, poder falar, ouvir, caminhar, tudo isso é graça, tudo isso é favor. Quantos não puderam ver este dia? Mas eu estou aqui e reconheço que é por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Mesmo que às vezes falte algo, o essencial nunca me faltou. A tua provisão tem me alcançado. Assim como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem cuidado de mim, tem me surpreendido, tem me guardado em cada detalhe. Obrigado, meu Deus, pelas orações que já foram respondidas, pelos livramentos que nem percebi, pelos nãos que me livraram de ciladas, pelos espere que me ensinaram paciência, e pelos sim que mostraram que vale a pena confiar. Obrigado pela família, pelos amigos, pelos irmãos em Cristo. Obrigado pela igreja, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor nunca deixou de me amar, nunca deixou de me consolar. Quando me senti sozinho, o teu amor me abraçou. Quando chorei, o Senhor enxugou minhas lágrimas. Quando pensei em desistir, a tua mão me levantou. Obrigado, Pai, por tudo que já vivi e também por tudo que ainda vou viver. Porque mesmo que nem tudo esteja como eu gostaria, sei que o Senhor está trabalhando. Romanos capítulo 8, versículo 28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio nisso, Senhor. Creio que nada está fora do teu controle. Obrigado também pelas batalhas, porque foi nelas que conheci a tua força. Obrigado pelas lágrimas, porque através delas experimentei o teu consolo. Obrigado pelas esperas, porque nelas eu aprendi a confiar. A tua fidelidade é maior do que os meus medos. A tua graça é melhor do que a vida. E a tua presença é o bem mais precioso que eu possuo. Meu Deus, que eu nunca me acostume com tuas bênçãos ao ponto de esquecer de agradecer. Que eu nunca me torne ingrato ou insensível à tua bondade. Que eu aprenda a reconhecer a tua mão mesmo nas pequenas coisas. No sorriso de um filho, no abraço de um irmão, no alimento sobre a mesa, no fôlego renovado a cada manhã. Eu te agradeço, Senhor, não apenas pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. O Senhor é santo, é justo, é misericordioso, é paciente, é generoso. O Senhor é o Deus que me escolheu mesmo quando eu não merecia, que me chamou pelo nome e escreveu a minha história com amor eterno. E mesmo que um dia tudo falhe, a saúde, os recursos, os planos, o Senhor ainda será Deus. O Senhor ainda será digno da minha gratidão. Porque o que o Senhor já fez por mim é mais do que suficiente para que eu te adore por toda a eternidade. Por isso, hoje, com alegria na alma, com reverência e com amor, eu te agradeço, de todo o meu coração. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e meu Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento continuo diante de ti, derramando minha alma em oração, pois sei que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e a minha esperança viva. Ó Pai, em tempo de incertezas, quando tudo parece desmoronar ao meu redor, é em ti que encontro refúgio. É na tua presença que a minha alma se acalma. É na tua voz que o meu coração encontra direção. Senhor, muitas vezes o cansaço bate. As lutas são grandes, as esperas são longas, e o coração humano se entristece. Mas eu te clamo, renova em mim a esperança. Renova em mim a confiança que vem do alto. Ensina-me a esperar com fé, a caminhar mesmo quando não vejo caminho, a confiar mesmo quando os ventos são contrários. A tua palavra diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu creio nessa promessa, Senhor. Creio que o Senhor tem planos maiores do que os meus, pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. E por isso, eu escolho confiar em ti, mesmo sem entender tudo. Pai, ajuda-me a não perder a esperança quando a resposta demora. Ajuda-me a não desanimar quando a porta se fecha. Dá-me sabedoria para perceber que os teus não são tão poderosos quanto os teus sims, e que tudo que vem de ti, mesmo que não pareça bom agora, será bênção mais adiante. Renova, Senhor, a minha fé.
Levanta o meu ânimo. Dá-me visão espiritual para enxergar além do problema. Que eu veja com os olhos da fé aquilo que ainda não se manifestou na terra. Como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meu Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Mesmo quando eu não vejo nada mudando, o Senhor está movendo os céus, terra em meu favor. Que eu nunca me esqueça que a minha esperança não está no homem, não está no dinheiro, não está nas circunstâncias, mas está no Senhor, que é fiel em todas as suas promessas. E se houver alguém orando agora comigo e sentindo que perdeu a esperança, que está cansado, desanimado, querendo desistir, toca nessa vida agora, Pai. Sopra o teu vento sobre esse coração abatido. Traz renovo, traz força, traz alívio. Mostra, Senhor, que ainda há um novo começo, ainda há um novo dia, ainda há um caminho aberto pela tua mão poderosa. O Senhor é o Deus que ressuscita sonhos, que restaura histórias, que transforma derrotas em vitórias. O Senhor é aquele que levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o abatido. É o Senhor que chama à existência aquilo que ainda não existe. Por isso, eu creio e não abrirei mão da minha fé. Eu declaro que minha esperança está viva. Minha confiança está firmada na rocha. E essa rocha é Cristo Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por mais que os ventos soprem, eu não serei abalado. Por mais que as ondas venham, eu não serei afogado. Porque minha vida está nas tuas mãos, Senhor. E mesmo que hoje eu esteja no deserto, eu confio que mananciais vão brotar. Mesmo que hoje tudo pareça escuro, eu sei que a tua luz vai brilhar. Porque aquele que confia no Senhor nunca será confundido. Como está escrito em Salmos capítulo 42, versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por renovar em mim a esperança. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me coloco em oração por algo muito precioso aos teus olhos, a família. Pai, eu te peço, visita agora cada lar representado por aqueles que estão orando comigo. Visita, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho, cada casamento, cada relacionamento familiar que está em conflito, em dor ou em distanciamento. Entra, Senhor, com restauração. O Senhor é um Deus de alianças, e foi o Senhor mesmo quem instituiu a família. Desde o princípio, no jardim do Éden, tu estabeleceste que o homem e a mulher seriam uma só carne, e que através deles viria a bênção da descendência. Mas, ó Pai, sabemos que o inimigo odeia a família, e tem lutado para destruí-la com brigas, adultérios, separações, rebeldia e frieza emocional. Por isso, clamo com fé, restaura os lares, Senhor. Restaura o amor entre os casais. Restaura a união entre pais e filhos. Restaura o diálogo que foi interrompido. Cura as feridas causadas por palavras duras, por gestos impensados, por anos de mágoas acumuladas. Está escrito em Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que eu declaro em oração. Senhor, que a minha casa te sirva. Que o teu nome seja adorado dentro do meu lar. Que o perdão seja liberado, que os corações se amoleçam e que a presença do teu Espírito traga reconciliação. Pai, toca agora nos corações endurecidos. Toca naquele esposo que se afastou da família. Toca naquela esposa que está prestes a desistir. Toca no filho que saiu de casa em rebeldia. Toca na filha que foi ferida emocionalmente. Visita as famílias que vivem sob o mesmo teto, mas estão separadas emocionalmente, como se fossem estranhos. Quebra essa muralha invisível. Senhor, faz o que nenhum terapeuta, nenhum conselho, nenhuma palavra humana consegue fazer. Eu oro também pelas famílias destruídas por vícios. Quantos lares têm sido abalados por causa do álcool, das drogas, dos jogos, das prisões da alma. Liberta, Senhor, liberta e transforma. Que o teu poder entre com autoridade, trazendo libertação e paz. Que o teu Espírito Santo seja o novo alicerce desse lar. Traz, Senhor, cura nas memórias. Toca nos traumas de infância que foram guardados e ainda machucam. Restaura a alegria de estar em família. Faz do lar um lugar de descanso e não de tensão. Um lugar de comunhão e não de disputa.
Que a tua presença seja sentida nos detalhes, nos gestos simples, nos olhares de compaixão. Senhor, levanta homens e mulheres de oração dentro das casas. Que as famílias se reúnam novamente para ler a tua palavra, para buscar a tua face, para se fortalecer na fé. Que o Senhor seja o centro, que o amor do Senhor seja o elo, e que perdão seja sempre mais forte do que qualquer ofensa. Visita, Pai, os casamentos desgastados, os relacionamentos fragilizados, as famílias enlutadas ou em crise. Nada é impossível para o Senhor. Em Joel capítulo 2, versículo 25 está escrito: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E é nessa palavra que eu me firmo. Que tudo aquilo que foi perdido seja restituído pelo teu poder. Pai, eu creio que nenhum filho vai se perder. Nenhum casamento vai acabar por completo. Nenhuma história será esquecida no tempo. Porque o Senhor ainda escreve capítulos de reconciliação, capítulos de cura e de milagres dentro dos lares. Por isso, oro com fé, confiando que o Senhor está restaurando agora, mesmo que os olhos ainda não vejam, mesmo que o coração ainda doa. Eu creio que teu amor é maior do que qualquer separação. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela família que o Senhor me deu e te entrego o controle total da minha casa. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, hoje eu venho diante de ti, não para pedir riquezas, nem bênçãos materiais, mas para clamar por algo ainda mais valioso. Renova, Senhor, o meu espírito. Sopra vida nova sobre a minha alma. Faz arder em mim novamente o fogo da tua presença, o fervor da fé, o desejo de te buscar com intensidade, como no primeiro amor. Quantas vezes, Pai, as lutas da vida, os dias corridos, as feridas da caminhada vão apagando a chama da fé. Quantas vezes a oração se torna mecânica, a leitura da tua palavra se torna rarefeita, o coração se torna frio, e a alma se afasta de ti sem perceber. Por isso, Senhor, neste momento eu me derramo diante de ti. Reconheço que preciso ser renovado. Preciso ser restaurado por dentro. Assim como Davi orou, eu oro agora, com sinceridade e quebrantamento, como está escrito em Salmos capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Sim, Pai, cria em mim um coração limpo. Remove toda a sujeira que o mundo lançou, toda impureza, toda distração, toda vaidade, toda frieza espiritual. Senhor, acende novamente o altar do meu coração. Que eu volte a sentir tua presença como antes. Que eu volte a orar com lágrimas, a te adorar com sinceridade, a ler a tua palavra com fome e sede. Que os meus olhos espirituais sejam abertos, que os meus ouvidos espirituais sejam despertos e que a minha alma se incline totalmente a ti. Espírito Santo, perdoa-me por toda vez que te entristeci, por toda vez que negligenciei a tua voz, que deixei o pecado tomar espaço, que fui dominado pelo cansaço, pela dúvida ou pela frieza. Eu não quero viver um evangelho superficial. Eu quero profundidade contigo. Quero voltar ao jardim da intimidade, onde posso ouvir a tua voz no silêncio, onde posso me esconder no teu colo e ser fortalecido. Pai, levanta os que estão caídos. Fortalece os que estão cansados. Restaura os que estão afastados. Renova os que se acomodaram. Que o teu povo volte a ter sede de santidade, fome da tua palavra e paixão pela tua presença. Que não nos conformemos com uma vida religiosa, mas que busquemos uma vida cheia do teu Espírito. Está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu me apego a essa promessa e declaro, em oração, que a minha força está sendo renovada agora, que o teu sopro está me visitando, que minha alma está sendo revestida de poder. Aviva-me, Senhor. Não quero viver de lembranças espirituais. Não quero viver contando o que aconteceu no passado. Quero viver algo novo hoje. Tua palavra diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, Eis que faço novas todas as coisas. Faz isso em mim, Senhor. Faz nova minha mente, meus sentimentos, meus desejos, meu caráter. Desperta o meu espírito. Que eu volte a clamar com fervor, que eu volte a jejuar com propósito, que eu volte a pregar com autoridade, que eu volte a amar a tua presença acima de tudo. Renova também aqueles que já pensaram em parar, em se calar, em desistir da fé.
Levanta os profetas cansados. Reacende a chama dos intercessores. Fortalece os líderes que estão sobrecarregados. Sustenta os pastores que choram em silêncio. Que todos sejam renovados pela brisa suave do teu espírito. E mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que as lutas sejam grandes, que nunca nos falte a tua presença. Pois se o Senhor estiver conosco, teremos tudo o que precisamos. Por isso, Pai, eu oro e já te agradeço por esse tempo de renovo que está começando agora. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, chegamos até aqui com o coração cheio da tua presença. Foram momentos preciosos de oração, de clamor, de intimidade contigo. E agora, Senhor, eu me prostro diante de ti com um único sentimento: gratidão. Sim, Pai, gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Tu és um Deus fiel, mesmo quando somos infiéis. Tu és constante, mesmo quando os nossos sentimentos oscilam. Tu permaneces no controle, mesmo quando tudo parece sair do lugar. Por isso, eu te agradeço, Senhor, por cada livramento, por cada porta aberta, por cada resposta recebida, por cada lágrima que o Senhor enxugou, por cada manhã em que tua misericórdia se renovou sobre mim. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18: Em tudo dai graças, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu obedeço essa palavra agora, rendendo-te meu louvor em toda e qualquer circunstância. Mesmo quando não entendo os teus caminhos, eu confio no teu coração. Agradeço-te, Senhor, pelos momentos bons e também pelos difíceis, pois sei que em cada um deles o Senhor estava trabalhando em meu caráter, fortalecendo minha fé e me ensinando a depender de ti. Obrigado pelas orações respondidas, mas também pelas que foram adiadas ou negadas, pois o Senhor sabe o que é melhor para mim. Pai, agora eu te entrego tudo: a minha vida, meus sonhos, meus planos, minha casa, minha saúde, meus relacionamentos, meu tempo, meu futuro, tudo é teu. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu me apresento diante de ti, Senhor, como sacrifício vivo. Usa minha vida para teu louvor. Que eu não viva mais para mim mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por mim. Ensina-me a viver com o coração rendido. Que eu não me conforme com uma fé superficial, mas que eu caminhe com profundidade, com compromisso, com verdade. Que o meu falar, o meu agir, o meu pensar, tudo em mim glorifique o teu nome. Senhor, sela todas as orações que fizemos ao longo destes capítulos. Visita cada pessoa que orou junto comigo. Fortalece a fé de quem está cansado. Levanta o caído. Consola o aflito. Liberta o oprimido. E que todos nós possamos viver para a tua glória. Não permita, Pai, que essas palavras caiam em solo seco. Que cada oração feita aqui seja como semente plantada em terra fértil, que em breve dará frutos para a eternidade. Que cada coração que ouviu essa mensagem sinta o teu toque e nunca mais seja o mesmo. Eu te agradeço, Senhor, por me ouvir, por me amar e por sempre estar presente, mesmo quando o silêncio grita e as respostas parecem tardar. Obrigado, porque em ti eu tenho tudo. E termino esta oração com a mesma fé que comecei, crendo que o Senhor está comigo e que nada poderá me separar do teu amor. Como está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A ti, toda honra, toda glória e todo louvor, para sempre. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Se você sente que esta oração falou com a sua alma, escreva nos comentários: Minha vida é do Senhor e eu confio nele. Compartilhe essa oração com alguém que precisa se fortalecer na fé.